Copa do Mundo de 2026. Nike, Adidas, Puma e New Balance tomam uma decisão estratégica. Todos os nossos jogadores vão usar chuteiras rosa. É a cor que mais se destaca com o gramado. O erro não foi de estratégia. O erro foi que todas elas tiveram a mesma estratégia. O benchmarking que te leva à mediocridade. Esse é o tema do Dell Insights de hoje. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a esse que é o Dell Insights, o programa da Dell Consultoria, onde a gente compartilha com vocês, a nossa comunidade de cultura organizacional, temas importantes sobre cultura. Que bom que você está aqui, que bom que você tem participado e já de cara pedir um favor para você, que você curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. A nossa comunidade está aumentando, já passamos de 24 mil inscritos no YouTube com participações de diversas partes do mundo nos mandando dicas de conteúdo. Obrigado, viu? Muito legal ter vocês aqui. Então bora lá para o episódio de hoje. No episódio de hoje eu quero usar como pano de fundo o que aconteceu na Copa do Mundo com os grandes fabricantes de materiais esportivos usando todos a mesma cor na chuteira. Mas isso aí, como você sabe, é só pano de fundo. A gente não usa hype aqui para curtidas e cliques e tudo mais. O nosso foco é falar sobre cultura organizacional. E o que esse lance aí, esse acontecido nos leva a refletir é sobre a questão do benchmark. Se você já me acompanha há algum tempo, provavelmente você deve ter ouvido eu falar que benchmarking preguiçoso leva a mediocridade. Bom, eu falo isso com base teórica e eu vou te falar sobre alguns grandes autores que disseram isso sobre o efeito do benchmarking na cultura das empresas. O John Seddon disse que o benchmarking é o caminho mais rápido até a mediocridade. O Keith Robson, especificamente falando sobre o RH, disse que o benchmarking ele tem o poder de espalhar mediocridade entre os RHs. Olha só que louco, hein? O benchmarking espalha mediocridade entre recursos humanos. Além deles, Tom Peters, Michael Porter já falaram isso. A crítica que eu sempre faço são os grupos de WhatsApp onde as pessoas compartilham políticas, práticas, rituais para implementar nas empresas. E aqui entre nós, quando todo mundo copia a mesma prática, não tem outra alternativa. O benchmarking leva à mediocridade. A isso nós damos um nome, o benchmarking causa isomorfismo cultural. E eu vou explicar para você o que é. Em 1983, o Paul DiMaggio falou sobre o que significa isomorfismo dentro das organizações. E ele aparece de três formas e é importante você notar que provavelmente isso acontece na sua empresa também. Primeiro deles, isomorfismo coercitivo. A maior parte das organizações, se não todas, elas respondem a algumas leis de poder. Investidores, certificações, legislações, pressões sociais de stakeholders. Então isso faz com que elas se comportem de uma maneira muito parecido. Segundo é o isomorfismo normativo. Normalmente, os mesmos executivos frequentam as mesmas escolas, leem os mesmos livros e aplicam as mesmas ferramentas de gestão já massificadas no mercado. Nós aqui da Dell somos prova disso e testemunhas. É muito parecido, ou são muito parecidas todas as reuniões de planejamento estratégico das empresas. Seguem o mesmo rito, o mesmo formato, as mesmas ferramentas, ou seja, a gente vive numa situação isomorfa. E por último, o isomorfismo mimético, o tal do benchmarking. Em tempos de incerteza ou de dúvida sobre o futuro, as empresas vão copiar umas às outras, e principalmente aquelas que já estão adiante de você. Agora vamos voltar no caso das chuteiras. Pô, você não acredita que Nike, Adidas, Puma, New Balance tem executivos que não são inteligentes. Os caras são muito inteligentes, perspicazes, contratam as melhores consultorias de branding para ajudá-los. O grande ponto aqui não é que eles não foram inteligentes na tomada de decisão. O ponto é que todos partiram da mesma base de dados, da mesma investigação de mercado, dos mesmos benchmarkings. Dados concretos, inteligentes, mas que todos apontavam para o mesmo lugar. Então o resultado é que coletivamente se produz um resultado medíocre. Quando essa empresa de brand e de marketing apresentou a solução para cada uma delas, deve ter sido o estado da arte. Só que quando todas foram para o mesmo caminho,
o benchmarking ou todos os dados apontaram para a mediocridade. E aqui está o verdadeiro lugar do benchmarking. Ó, isso aqui vai ficar grande na tela porque esse é o grande ensinamento aqui, o grande insight desse Dell Insights de hoje. O benchmarking é uma excelente ferramenta para que você chegue à paridade com os seus concorrentes, mas ele é péssimo, é fraco quando fala sobre produção de identidade, de diferenciação e construção de vantagem competitiva. Resumindo aqui, o benchmarking te leva até a média, mas ele é péssimo para você se diferenciar no mercado. Quando a gente fala de cultura organizacional, a regra é a mesma. O benchmarking, no mínimo, vai te levar a fazer o higiênico, mas ele não é uma ferramenta poderosa para construir uma cultura forte na sua empresa. Então deixa eu te explicar como que normalmente nós orientamos os nossos clientes na hora de construir a cultura a ser perseguida por essa empresa. Como que ele faz para construir uma cultura que seja forte e distintiva em relação ao mercado? Primeiro ponto é a fase do higiênico. No higiênico, o benchmarking funciona. Higiênico significa que antes de construir uma cultura forte, você precisa ter maturidade organizacional para entregar o mínimo higiênico que o mercado pede. E aqui as perguntas são, para construir a cultura que eu quero, o que eu não posso deixar de ter, que é padrão existir, em termos de recrutamento e seleção, recompensa e reconhecimento, endomarketing, employer branding, o que é o mínimo necessário para eu começar essa história. Então, fase 1, o higiênico. Fase 2 já começa a criação do mecanismo de transformação cultural, que vai sair da média e ir para a excelência ou vantagem competitiva. E é aqui que, uma vez instalado o básico, a gente começa a trabalhar no mecanismo de construção. Que práticas funcionam só para mim e que vão me distinguir no mercado? Que condições extraordinárias precisam acontecer no meu modelo de gestão, na minha estrutura organizacional, no meu papel dos líderes, na minha descrição de funcionário top performer e por aí vai. E por último, só por último, entra a assinatura. Qual é o distintivo cultural que eu tenho que me distingue do mercado? O que não vai fazer com que eu seja copiado? Ou no mínimo que eu seja copiado. Mas se alguém vai me copiar, significa que eu já estou anos-luz na frente dele. Sabe qual que é um dos grandes problemas? Outro grande problema com o benchmarking? O benchmarking só olha passado. Você, quando faz benchmarking com uma empresa, você vai copiar alguém que já está muito à frente de você. Significa que você nunca necessariamente vai se distinguir e nunca vai estar na frente. Então olha lá, primeiro, o higiênico, segundo, os mecanismos de construção e só por último, a assinatura distintiva da sua cultura. Se você não segue esses passos, provavelmente você vai ficar correndo num círculo vicioso de benchmarking, cópia, novo benchmarking, cópia, e você nunca vai construir uma cultura distintiva. A gente vê isso também no comportamento de vários líderes que fazem missões para o Vale do Silício, vão visitar empresas, participam de fóruns, leem todos os livros dos gurus e voltam para casa tentando fazer uma coxa de retalho de cópias para aplicar na sua empresa. Isso não dá certo. Sabe o que você tem que fazer? Desenhar o diagnóstico da sua empresa, como que ela funciona hoje, a partir disso desenhar a cultura-alvo que é sua, é identitária, tem a sua assinatura e só assim você vai conseguir criar uma cultura forte na sua organização. Do contrário, seremos todas boas empresas usando chuteirinha rosa sem se destacar no mercado. E aqui entre nós, às vezes nem é necessário uma super, hiper, mega chuteira de marca rosa para você se distinguir no mercado. Basta apenas você ser você mesmo, com muita autenticidade para você se destacar no mundo de iguais. Não sabe como fazer isso? É por isso que existe a Dell Consultoria. A gente está aqui para ajudar os nossos clientes a se destacar no mercado a partir da autenticidade e de uma cultura única, assinada por você. Sabe por quê? Porque cultura boa ninguém copia. Ou copia, mas quando for copiar, você já vai estar anos-luz. Esse foi o Dell Insights de hoje. Espero que você tenha curtido. Eu te encontro no próximo. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida?
Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.